Olá pessoal, antes de mais nada eu gostaria de pedir desculpa a vocês pela semana passada. Eu não consegui colocar um vídeo, era para eu gravar no domingo, porque várias coisas aconteceram durante a semana, eu não consegui gravar durante a semana. E aí quando chegou no domingo eu tive uma enxaqueca que de vez em quando acontece. E aí eu não consigo ficar olhando para a tela do computador para gravar nada. Quem tem enxaqueca sabe como é que é. Você tem que ficar ah, no escuro, em silêncio e tomar remédio ah, até que a coisa passe. Mas aí eu fiquei o dia inteiro com enxaqueca. E quando chegou a noite, para completar o pacote, eu tive problema com pedra no rim. Também é uma coisa rara de acontecer comigo, mas de vez em quando acontece. Meu problema no rim não é sério. Em geral, só fazendo controle da minha alimentação e tomando os devidos cuidados eu passo sem problema nenhum. Mas nessa época de transição, verão, inverno, verão, é quando geralmente dá algum problema. Porque você, por algum motivo ou outro, acaba tomando menos água e aí o rim reclama. Enfim, é a vida. Acontece comigo poucas vezes por ano, então não tem problema. Ah, Só queria deixar claro o porquê que eu não fiz o vídeo para vocês. O vídeo hoje, para compensar, vai ter alguns assuntos sérios, mas como vocês já podem ver na tela, vai ter algum conteúdo divertido. Eu vou começar com um meme divertido que está aí na tela. Eu vou fazer um comentário um pouco mais sério a respeito dele. E aí a gente vai passar para dois assuntos que eu acho interessantes para o nosso futuro, principalmente para os próximos 4 anos. Não que esses assuntos vão se encerrar nesses 4 anos, mas são coisas que podem cutucar os Estados Unidos, né? E depois disso a gente passa para outros assuntos que vão ser mais divertidos, ah, em uma ordem que pelo menos a que eu acho, de progressivamente mais divertido. Para compensar do último vídeo que eu fiz, que a gente terminou numa nota meio sombria, né, por causa de um dos assuntos, eu quero ver se hoje a gente termina com um tom cada vez mais leve, mais divertido. Então, se vocês querem conteúdo uh, mais divertido, ainda que tenha alguma validade, né, mas que seja de alguma forma divertido, pelo menos em termos de comentário, vai combinar o sério e o divertido. Pro final as coisas vão ficar mais divertidas, tá? Então vamos lá, começando com uma brincadeira, daqui a pouco a gente vai para coisas de relação internacional e no final a gente termina com umas outras coisas mais divertidas. Então vamos lá. Eu vi esse meme aí no Facebook. Eu sou o maior otário vivo. Aí o cara ali com a capinha, né, e a coroa, chega um outro carinha pra ele e fala: eu fiz pix pro Eduardo Bolsonaro. Aí o cara que tava com a coroa, que se decretou o maior otário vivo, passa a coroa e fala: meu mestre. KKKKKKKKK. Bom, essa coisa do Eduardo Bolsonaro, em primeiro lugar, sim, se você está sustentando esses caras aí a ser um sério candidato para o maior otário vivo, porque eles já roubaram muito dinheiro, eles são milionários.
E o Dudu Bananinha, é, ele se colocou na situação que ele está, então tem que deixar a consequência chegar nesses caras, né? Daí o cara que é o pobre de direita, que se acha é, capitalista, mas não é. Ele vai lá e gasta o dinheirinho dele porque o Dudu Bananinha e o resto da família deles faz ele se sentir empoderado, dizendo que ele é o valente guerreiro que luta pelos valores da família tradicional brasileira, né? Enfim. O que o Dudu Bananinha conseguiu fazer com essa coisa de ir para os Estados Unidos foi excluir todo o capital político que ele tinha, ou boa parte desse. Porque ele se tornou irrelevante. Ele se retirou da vida política brasileira. E política é uma coisa que, se você não pratica, você está fora. Você não tem validade. E foi o que ele fez. Ele se retirou do jogo político. Ele já devia ter aprendido com o pai que a força política do Bolsonaro vem diminuindo cada vez mais. Mas tem uma clara diferença que começou depois que ele voltou dos Estados Unidos. Claro, você pode dizer que uma parte da diminuição da influência dele é porque ele não tinha mais a máquina do Estado trabalhando para ele, né? Ele não tinha mais a verba do Estado que ele estava deslocando para as motocicletas dele e tudo mais. Ele estava usando dinheiro do partido, do Mala Feia, enfim. Né? Mas em parte também tem o custo político do Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos. Ele se retirou da vida política. Isso enfraquece. E a gente vai ver o mesmo agora com o do Bananinha, que entrou em pânico e fugiu para os Estados Unidos, porque ele viu que o núcleo de desinformação ia ser julgado e ele estava esperando que ele fosse acusado ou alguma coisa assim. Provavelmente ele sabe que ele está com o rabo preso nessa coisa de fake news. Todo mundo sabe disso, né? Sabe que se há uma ligação dos Bolsonaros com essa coisa toda, e o Dudu Bananinha é um dos que se aponta como possíveis envolvidos com as fake news diretamente. Né? Eu diria que ele e o Carluxo são os maiores prováveis nesse sentido. Mas enfim, Dudu correu de medo, porque é um zagão. E tem gente que ainda tira seu suado dinheirinho do bolso para dar para esses idiotas. Fazer o quê? É um pessoal cheio de ódio, é um pessoal que só fica feliz espisoteando outras pessoas. Mas é quem eles são, né? É o fascismo. Bom, deixa eu ver quanto tempo já passou aqui. Já deu bastante. Vamos falar agora de alguns assuntos que envolvem o Brasil, a China e indiretamente os Estados Unidos. São dois assuntos: a transoceânica e o corredor bioceânico. O bioceânico deve ficar pronto primeiro, porque ele já está sendo construído, e ele é um corredor rodoviário entre o Brasil e o Chile.
vai sair de Santos e vai até o Chile para ligar os dois oceanos. E a transoceânica ela é ferroviária. Esse mapa da transoceânica que eu peguei, eu vi algumas variações desse mapa. Algumas fontes falavam que ela viria até Santos, mas eu não achei nada que me dissesse definitivamente qual vai ser o percurso, porque isso tudo ainda está sendo estudado. Questão de impacto ambiental, impacto financeiro, logístico, tecnológico, né, técnico de execução da coisa. Tudo isso tem que ser avaliado. Eu acho provável ele vir até Santos, porque o Porto de Santos, como ele está agora, como ele já é há anos, ele já é, eu acho que o segundo maior porto da América Latina. E o Porto de Santos está recebendo uma expansão que deve dobrar o tamanho dele. E é uma parceria com a China isso. Então eu acho que seria muito provável que Santos acabasse ligada também a essa ferrovia. Eu não sei o tamanho desse Porto do Açu aí no Rio de Janeiro, mas o Porto de Santos provavelmente vai ser o maior porto da América Latina depois da expansão. Então, fica no ar ainda meio qual vai ser exatamente o trajeto, mas ainda deve demorar muito tempo até que isso fique pronto, essa ferrovia. Eu vi estimativas de coisa de uns 15 anos, que deve começar até 2028 e até daqui a 15 anos ficaria pronto. Enfim, essas coisas às vezes atrasam também, então eu não tiraria a possibilidade de demorar um pouco mais. E a gente está ainda na fase dos estudos, então vai saber exatamente quanto tempo isso vai levar. A China tem o know-how e ela tem o dinheiro para fazer uma parceria nesse sentido, além dos interesses. Né? Qual vai ser a parte que a China vai levar nisso? Ainda está sendo negociado. Mas certamente são duas obras que vão mudar o fluxo das rotas comerciais no mundo, porque são duas possibilidades a mais de você cruzar o continente americano. O Trump forçou a mão ali com o Panamá para tentar bloquear a China. Eles estão desesperados com a China. Dá um instantinho para eu tomar um golinho de uma bebida cafeinada aqui. Estou gravando isso de madrugada. Eu tô meio chorado, preciso tomar alguma coisinha com um pouquinho de cafeína para dar uma ajudinha temporária, né? Bom, eu imagino que até o final do mandato do Trump nos Estados Unidos, ele vai criar caso com, se não com as duas obras, com uma das duas. Eu imagino que ele vai tentar fazer alguma sanção, alguma coisa assim, quando
mais coisas surgirem na mídia a esse respeito. Eles sabem a respeito disso, não tenho o que esconder. Isso não é nada secreto. Então a gente tem que ficar de orelha em pé para ver qual vai ser a reação aí desse maluco. Ele acabou de, essa semana, jogar uma taxa de 50% na Europa. E a Argentina foi pega de novo tentando contrabandear soja dos Estados Unidos para a China. Por causa da guerra comercial, foram colocadas barreiras tarifárias de ambos os lados. Né? O Trump começou isso, a China respondeu. E os produtores americanos, para escapar dessas taxas, o que eles fizeram? Eles mandaram a soja deles para a Argentina, para ela embarcar da Argentina com documentação falsificada, para dar entrada na China como se fosse soja da Argentina e pagar uma taxa menor. Né? O problema é que quando chegou na China, eles fizeram testes, e tem testes diversos ali, espectrômetro de massa, proteína, tem o rastreamento das embarcações, tem diversas formas deles testarem isso. E nesse caso mais recente, que eu acho que já é o segundo, tem um de 2024 que eu sei com certeza, e esse de agora. Talvez tenha tido mais, eu não tenho certeza. Porque o Biden já tinha colocado algumas tarifas na China também. E com isso, a Argentina se coloca numa situação na qual ela já duas vezes tentou enganar a China, o que prejudica a transparência das relações comerciais entre os dois países e prejudica a diplomacia entre os dois países. O Brasil já foi pego fazendo isso também, o que eu acho que foi a suprema idiotice, e no caso do Brasil, eles misturaram soja brasileira com a soja americana. O cara tenta ser esperto, mas não dá. Não dá. Hoje em dia se usa inteligência artificial para fazer essas checagens. Não dá para levar na conversa, não dá para levar no papinho. Né? Então, a China também tem todo um uso de uma tecnologia de blockchain para verificar as transações, da onde veio. Uma das coisas que entregou nessa última foi a questão das proteínas, que quando eles fizeram o teste de proteína, a quantidade de proteínas na soja era similar ao que se encontra na soja americana e diferente da quantidade que normalmente se encontra na soja argentina. Isso se deve a condições de solo, clima, a forma como o cultivo é feito, enfim, tem várias coisas que levam a esse resultado, só que fica muito descarado quando se faz o teste. Né? E também parece que houve um problema com os sacos que foram usados, o que se foi o que eu li foi supremamente idiota a tentativa, porque os sacos ainda eram feitos nos Estados Unidos, os sacos da soja. Então, eu acho que eu quero acreditar que ninguém é estúpido a esse ponto, mas a gente sabe que tem pessoas estúpidas a esse ponto. Né? Enfim, isso pode prejudicar a relação entre os dois países. Da mesma forma, o Brasil já foi pego fazendo isso antes. Eu espero que isso não se repita no nosso caso, porque a gente tem conseguido tornar a relação Brasil-China mais sólida.
a China, assim como o Brasil, é parte do BRICS. E se a gente começar a criar confusão com outros membros do BRICS, a coisa não vai ficar legal pra gente. A gente tem muita credibilidade no momento. A relação comercial não é relação de amizade direta, assim. Em relações internacionais, ninguém faz a coisa porque é amiguinho. A pessoa faz porque ela vai ganhar algo com isso. Ninguém faz porque é bonzinho, né? A China investe nesses projetos porque é interesse chinês. O Brasil tem interesse nesses projetos porque é interesse brasileiro. É simples assim. O americano vai querer bloquear as intervenções da China aqui na América Latina porque eles têm aquela doutrina deles lá de que eles dizem que a América Latina é o quintal deles. Eu não concordo com isso, me irrita profundamente, mas é o que eles dizem, tá? Então não se irritem comigo. Enfim, eu queria também aproveitar para comentar rapidamente a coisa da Janja. A gente não estava lá, a gente não sabe como a coisa exatamente aconteceu. A gente tem o que o Lula falou, a gente tem o que foi relatado inicialmente, e a gente não sabe exatamente onde é que está a verdade da coisa. Né? Não dá para a gente ter certeza. Mas não é porque é uma questão de que ela é mulher, ou qualquer coisa assim, porque quando a gente vê uma líder mundial, por exemplo, a Angela Merkel da Alemanha lá, eu digo da Alemanha porque ela é alemã, né? Você não ouve falar do marido dela, e ela é casada. Você não vê notícia do marido dela falando numa reunião internacional, porque ela não é a representante eleita daquele país. Desculpa, no caso do marido da Merkel, ele não é o representante eleito daquele país. Mesma coisa a Janja aqui. A Janja não é a representante eleita pelo povo brasileiro. Ela é uma socióloga? Ela é uma socióloga. Eu não tenho ideia do currículo dela, do quão influente ela é no campo dela ou não. Isso não é o foco da questão. Mas ela não é da área de comércio exterior, ela não é da área diplomática. E ela claramente não conhece cultura chinesa. Se ela se dirigiu diretamente ao Xi Jinping e a esposa dele falando que o TikTok estava prejudicando as crianças brasileiras e que isso talvez fosse culpa deles, ou que eles tinham alguma responsabilidade, ou que eles tinham que fazer alguma coisa a respeito, não é assim que se faz. Não é assim que a cultura chinesa funciona. Ao você confrontar eles diretamente com isso, você está tirando a face deles. Ao insinuar que eles podem ter culpa nisso, você está dizendo que eles estão errados, que eles fizeram algo errado. Eles pessoalmente, o Xi Jinping, a esposa e a China em si. Tá? Eu acredito que as redes sociais devem passar por controle, elas devem ser restritas, né, no tipo de conteúdo. Você não pode permitir coisas que vão causar mal às pessoas, né? Apesar de que às vezes a restrição eu acho que é um pouco exagerada em alguns casos, né? Mas por mais que isso seja chato em algumas coisas, eu vivo falando quanto chato isso é, porque tem certas palavras que a gente não pode usar, a gente fica tendo que se comunicar de uma forma irracional, mas é melhor você pecar pelo excesso de cuidado do que não ter cuidado nenhum. A gente viu vários desafios acontecendo que levaram pessoas a fazerem coisas idiotas e por causa disso se colocarem em risco ou francamente se prejudicarem
ou até possivelmente morrerem por causa dessas coisas idiotas, né? Sem falar de criminosos tirando vantagem das pessoas, etc e tal. Enfim, eu não sei como isso foi falado, mas a questão é, o papel não é dela. Se o Lula queria falar naquela situação desse assunto, e isso normalmente é uma coisa que deveria ser falado entre os dois líderes, não deveria ter outros políticos envolvidos, para não ver fofoquinha. Ao falar isso na frente de outras pessoas, você tira a face do Xi Jinping, né? Você não vai diretamente com o chinês dessa forma. O que a gente considera educado aqui no Brasil, o que eles consideram educado lá, são coisas diferentes, são culturas muito diferentes. A gente tem similaridades aqui e ali, mas são culturas muito diferentes. O que é certo aqui nem sempre é certo lá, o que é certo lá nem sempre é certo aqui. E relação internacional é difícil por causa disso. Aí vocês podem falar, mas Fábio, como você sabe disso? Você é brasileiro. Eu morei 1 ano na China, estudei cultura chinesa. Eu não estou dizendo que eu sou um especialista nisso. Eu não estou dizendo que eu sou chinês. Mas eu aprendi um pouco disso. Eu já estudava a língua chinesa, né, o mandarim, antes de ir para a China. Eu tenho contato com a cultura chinesa por causa de arte marcial que eu pratiquei minha vida toda, né? Desde pequenininho. Sempre foi um assunto que me interessou. Eu sempre estudei muito as culturas asiáticas por interesse pessoal. E também por interesse pessoal eu fui fazer um intercâmbio na China para estudar a cultura chinesa. Eu deixei minha vida profissional aqui no Brasil por 1 ano para estudar. Esse é o nível de interesse que eu tenho na coisa, tá? Então vamos lá. Não se faz isso. Se ele queria discutir esse assunto, era melhor ele trazer um especialista com ele e deixar um especialista falar. O Itamaraty é um dos melhores serviços diplomáticos e de relações internacionais do mundo. E fazer esse tipo de coisa quando você tem acesso a um serviço diplomático do nível do Itamaraty é um tiro no pé. Não se faz isso. Então, eu espero que pelo menos eles aprendam com, eu falo eles, o Lula, a Janja, a equipe do Lula, que isso não pode ficar se repetindo. Eles devem ter visto que isso incomodou os chineses, né? Porque é basicamente se você chegasse aqui no Brasil, digamos que você que está assistindo é o Lula e o Xi Jinping chegasse falando, e aí, já foi buscar tua mãe lá no job? É uma coisa que não se faz, sabe? Não é porque a Janja é mulher. Se fosse a Dilma, e eu não sei se a Dilma é casada ou não, eu não sei se ela é casada com um homem, com uma mulher, enfim, eu não sei da vida pessoal da Dilma. Mas digamos que ela tivesse um marido. Eu estou usando a Dilma porque ela foi presidente do Brasil. Mas digamos que a Dilma fosse a atual presidente e fosse o marido dela. Não caberia a ele falar um ai nessa reunião. Não sobre assuntos do Estado. Não sobre assuntos de governo. Porque ela não foi eleita para isso. E esse hipotético marido da Dilma também não teria sido eleito para isso. O marido da Merkel, se fosse a Merkel falando com Xi Jinping, ele também não seria
a pessoa para falar isso. Se a gente colocar o Macron nessa situação, a esposa dele não seria a pessoa para fazer isso também, porque não é a pessoa da primeira dama que deve fazer isso. Não é a função da primeira dama fazer diplomacia, não é a função da primeira dama fazer comércio exterior. A primeira dama ou o primeiro marido, enfim, eles têm apenas a função de acompanhar o líder de Estado. Apenas isso. Eles não foram eleitos para nada além disso. Agora, se ela fosse uma especialista em cultura chinesa, especialista em diplomacia, especialista em comércio exterior ou qualquer combinação dessas coisas, dá até para a gente abrir uma exceção, porque aí ela estaria falando como especialista. Mas não é o caso. Foi uma pisada de bola. E a gente não pode ficar comendo bola, ficar dando esses tropeços. A gente tem que trabalhar para solidificar as relações. Vai ter outras coisas que vão testar essas relações, porque os interesses divergem. Por exemplo, o Brasil não faz parte da Rota da Seda, porque o Brasil não quis fazer parte da Rota da Seda. Mas era um interesse chinês e é um interesse que o Brasil não compartilhava, por isso ele recusou. Isso testa a relação. Né? O porquê o Brasil recusou, etc., a gente pode falar num próximo vídeo. Mas, enfim, vai haver outras coisas no decorrer dos anos que vão testar essas relações. Coisas sérias. E é para isso que elas precisam estar sólidas. A gente não pode ficar desgastando relação internacional a troco de incompetência, de bobeira. E eu falo de incompetência porque ela não tem a formação para fazer isso, ela não tem o conhecimento, o know-how necessário. Não é a área da Janja. Ela pode ser competente na área dela, eu não tenho ideia da extensão do currículo dela, a extensão da prática profissional dela, mas não é a área dela. E me espanta que uma socióloga não entenda isso. Me espanta que ela não entenda que, mesmo que ela não saiba quais são essas diferenças, me espanta que ela não saiba que existem diferenças em povos tão distantes. Você vai encontrar diferenças mesmo com os nossos países vizinhos aqui, em termos de cultura e tudo mais. Um país do outro lado do globo é completamente diferente. Isso é uma coisa que você sente assim que você chega lá. Mesmo que você não tenha tido contato antes. Ela já viajou para a Rússia, ela já viajou para a China. Ela deveria ter se dado conta dessas coisas. Principalmente sendo socióloga. Eu não sou sociólogo. Eu fui morar 1 ano na China. O choque cultural, claro que a gente sabe que vai ter algum tipo de choque cultural quando você vai para qualquer lugar do exterior. Qualquer pessoa racional sabe disso. Qualquer pessoa com o mínimo de instrução sabe disso. Ela, como socióloga, indo para uma cultura que está do outro lado do mundo, ela deveria saber disso. Aqui o que acontece também é que eu imagino que ela está sempre cercada de tradutores, ela está sempre cercada de pessoas que fazem as coisas por ela, ela não precisa ter contato com ninguém de lá. Então, talvez isso tenha impedido ela de perceber essas coisas. Mas, racionalmente, isso é algo que ela deveria saber antes de sair do Brasil. E a equipe também deveria ter orientado, a equipe diplomática deveria ter orientado de alguma forma
sobre a cultura chinesa. Enfim, a equipe do Lula tem culpa nisso, a Janja tem culpa nisso, o Lula tem culpa nisso. Não foi a ocasião certa e não foi a forma certa de se fazer as coisas. Por isso virou fofoca e por isso virou circo. Mais uma vez, eu quero que qualquer um me aponte alguma notícia falando do marido da Merkel fazendo algo parecido. Vocês não vão encontrar. Bom, enfim. Agora vamos para outras notícias, para o que, entre aspas, começa aqui a parte mais engraçadinha. Tá? Se bem que essa aqui é engraçadinha, mas é engraçadinha porque estão pagando mico. Né? E ver algumas pessoas pagarem mico é sempre engraçado. Eu vou ter que mudar uma das palavras ali, que está riscadinha ali na tela, mas vocês sabem por que essas coisas é do YouTube. Como eu falei, as redes sociais precisam ter censura, mas às vezes a censura no YouTube leva a gente a ter que fazer algumas coisas meio inusitadas, né? Mudar algumas coisas, as palavras e tudo mais. Eu entendo que de vez em quando tem abusos, mas e o cuidado que a gente tem que ter por causa desses abusos. Mas isso leva a gente a situações ridículas que você não pode falar de assuntos sérios porque você é pego no mesmo problema. Enfim. A notícia fala: mordida nas nádegas e cuspida no toba. Era uma outra palavra no lugar de toba, tá? Mas vocês sabem do que eu estou falando. Conheça os trotes de iniciação da Marinha Brasileira. Eu nem vou olhar essa matéria com vocês, porque isso já diz tudo. Em primeiro lugar, essa coisa de trote já deveria ter acabado. Mesmo quando eu entrei na faculdade, ainda na década de 90, no meio da década de 90 para ser exato, literalmente no meio da década de 80, a gente já tinha essa percepção de que trote era uma coisa nociva. Eu passei por trote, mas o meu trote em geral foi mais saudável. Eles só rasparam meu cabelo e acabou. E eu deixei raspar o cabelo. Se eu não quisesse que raspassem o meu cabelo, ninguém ia raspar o meu cabelo ali. Eu fiz o curso de psicologia, né? Quem raspou o meu cabelo foram moças, né? E eu era um dos poucos homens que estava ali. Então quer dizer, elas nem chegaram a raspar, elas zoaram meu cabelo cortando, rasparam aqui e ali, enfim, fizeram uma bagunça ali. Eu quis passar pela experiência, eu já esperava esse tipo de coisa. Mas foi um trote saudável, no meu caso, né? E com isso aí, tem trotes e trotes. Você pode fazer uma brincadeira saudável. Na minha época, quem não queria participar podia não participar, podia, em vez de participar ali tendo o cabelo cortado ou participando da brincadeira, podia doar 1 quilo de alimento não perecível para ser doado para uma instituição no final.
né? Então dá para você fazer uma brincadeira, dá para você fazer a coisa de uma forma saudável, de uma forma jocosa, de uma forma civilizada. Mas isso não é civilizado. E é justamente na Marinha Brasileira, das nossas Forças Armadas, foi aquela que topou o golpe. Não que não haja problemas nas outras forças. E aproveitando para falar dos depoimentos que a gente teve, o general, aquele general, eu já venho falando, Freire Gomes, se eu não me engano. Posso estar enganado agora, o nome, não tenho muita certeza, estou cansado e a memória começa a ficar meio blã, mas eu acho que foi o Freire Gomes. É que é tanto general que aparece nas notícias que às vezes a gente pode comentar, mas o nome errado, né? Mas é o que era o comandante na época do Bolsonaro ali, e que supostamente deu a voz de prisão ao Bolsonaro, falou que ia dar voz de prisão ao Bolsonaro se ele insistisse na coisa do golpe, né? Foi o que ele falou no depoimento para a Polícia Federal, foi o que o brigadeiro lá da Aeronáutica falou também no depoimento dele para a Polícia Federal, e foi o que o brigadeiro também falou ao STF. Só que o general, ele meio que quis passar o pano para o Bolsonaro. Eu não sei se ele está sob alguma pressão, eu não sei o que aconteceu, mas o Xandão teve que colocar ele no lugar dele e falar: isso não foi o que você disse para a Polícia Federal, então qual é a versão correta? É o que você está falando agora ou o que você falou antes? E lembre-se que se você estiver mentindo, isso é perjúrio, né? Você vai se colocar numa situação complicada. Essa fraquejada aí, eu não sei qual foi a razão para isso. Eu não sei o que passa na cabeça dele, eu não sei se alguém tentou influenciar ele, mas é algo que certamente vai ser visto aí pela polícia. Eles vão dar uma checada nesse tipo de coisa. Você pode apostar. Eu faria isso. Eu não sou um investigador, eu não sou uma pessoa envolvida com a procuradoria, mas eu acho que qualquer pessoa racional faria isso, né? Iria tentar ver o que aconteceu para chegar nesse ponto dele falar isso, dele voltar atrás. Enfim, porque o que ele falou lá tem consequências, o que ele falou aqui tem consequências. É simples assim. E também comentando rapidamente da questão do o Aldo Rebelo, não é isso o nome dele? Acho que é isso. Deixa eu dar uma confirmada rapidinho, gente, porque realmente eu estou meio sonado e lembrar dos nomes, eu sou péssimo com o nome. Ele foi lá falar, aí ele foi criticado, ele falou que ele poderia, ele foi alertado que ele poderia ser preso por desacato se ele continuasse com aquela conduta dele em frente à corte. E aí ele abaixou o tom, né? E depois, nas redes sociais, ele voltou a falar caca. O que ele falou ali para a corte não faz sentido nenhum. É óbvio para qualquer pessoa que ouça aquela frase dele que ele não tem como fazer aquela declaração. Ele é uma testemunha. Testemunha falam daquilo que elas testemunharam, ou no caso de uma testemunha técnica,
daquilo que elas sabem tecnicamente a respeito do assunto. Né? Ele não estava naquela reunião, então ele não pode falar sobre como a coisa foi falada, qual a interpretação, qual a entonação, etc. e tal. Ele não tem como falar disso. E ele agir daquela forma em relação à corte foi desacato. Eu acho que ele escapou de uma boa. Se eu fosse o juiz ali, no final da sessão, eu prendia ele por desacato. Simples assim. Porque você precisa dar um exemplo para que eles não queiram ficar fazendo esses gracejos nos próximos depoimentos, né? E a questão do trote não tem desculpa para isso. É algo que a gente não deve permitir. E é engraçado, né? É sempre essas coisas sexuais, essas coisas homoafetivas com esse pessoal que se diz mais cristão que qualquer outro, né? Eles falam tanto de serem conservadores, eles falam tanto dos valores da família e no final você sempre encontra alguma coisa que mostra que tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? E o errado aí, não, o que tem de podre não é qualquer coisa homoafetiva, é o ódio que eles têm. Né? É transformar esse problema de sexualidade deles, o problema que eles têm em aceitar a própria sexualidade, em ódio a outros. Né? Eles transformarem isso numa forma de agredir outras pessoas. Enfim, eu acho que esse pessoal tem que fazer muita análise. É o que eu tenho a dizer. Não que eles tenham capacidade para isso. Né? O mundinho deles rui se eles entrarem numa sessão de análise. Mas enfim. Eu queria falar um pouquinho de palhaçadas anti-vacina e como às vezes os anti-vacina são tão malucos, eles dão uma volta tão grande na loucura deles que eles acabam voltando ao certo sem querer. Essa não é a primeira vez que eu vi anti-vax falando isso. E aí você fala, seu tapado, e você acha que vacina é o quê? Esse eu peguei de amigos americanos por causa dessa coisa de agora que eles estão tendo lá, dessa epidemia de agora. E aí tem um post falando ali que os anti-vaxxers foram tanto para a extrema direita que eles deram uma volta e acabaram inventando uma volta completa e em loop, né? E inventaram a vacina. E aí você tem a fala do anti-vax. E se, ao invés de uma vacina, nós apenas pegássemos uma versão fraca do vírus que nos permitisse criar os anticorpos para que nós pudéssemos lutar com a coisa real? Isso é o que é uma vacina. Na verdade, as nossas vacinas são ainda melhores que isso, porque essas são as primeiras vacinas. A palavra vacina vem da palavra vaca, porque você tinha as mulheres que trabalhavam ordenhando as vacas e elas pegavam a varíola bovina, que em seres humanos não era tão perigosa quanto a varíola, e elas ficavam resistentes também à varíola humana.
porque guardava alguma semelhança com a varíola bovina, né? O organismo dela já tinha aprendido a lidar com a varíola bovina e por isso elas conseguiam sobreviver à varíola com facilidade, né? Foi daí que veio a primeira vacina. As vacinas hoje, elas usam fragmentos do vírus ou o vírus morto para que não tenha chance nenhuma de que se cause a doença. No máximo você vai ter alguma reação do organismo achando que está sendo realmente atacado e causando um pouco de febre, de mal-estar por 1 ou 2 dias. Esse é o máximo que vai acontecer. Mas mesmo assim é um bom sinal porque mostra que o organismo está reagindo. Tá? Enfim, e é muito melhor você passar por um dia ou 2 de desconforto no máximo do que você pegar uma doença que pode deixar sequelas, pegar uma doença que pode às vezes levar à morte, né? Mas a ignorância e a doideira deles é tão grande que eles sem querer inventaram uma vacina de novo. Repito, essa não é a primeira vez que eu vejo isso. Eu já vi gente em português falar isso. Dessa vez o post estava em inglês, mas eu já vi isso sendo falado aqui no Brasil. É o nível de ignorância desse povo. E é o que eu chamo de ignorância voluntária. Porque hoje em dia você pode simplesmente ir na internet por meio de um celular ou um computador e achar facilmente a informação. É só você ir lá e digitar como é feito vacina. O problema é que tem viés de confirmação. Eles não aceitam nenhuma informação que vá contra aquela asneira que eles já compraram de que a vacina faz mal. Porque esse povo, eles vivem numa bolha. Todo mundo vive em algum tipo de bolha social. Isso é real, não tem como negar. Mas a gente tem que procurar ser o mais consciente possível das bolhas onde a gente vive, porque essas bolhas afetam aquilo que a gente aceita como verdadeiro ou não. Você pode ser enganado às vezes ou não. Eu vou dar um exemplo de uma situação em que eu fui enganado por alguns minutos, digamos assim. Eu não fui realmente enganado porque eu fui pesquisar, mas por alguns minutos eu achava que aquilo podia ser real. Eu vi um post falando que tinha um videozinho de um avião jogando suplementos e ali falava que era a China jogando suplementos com paraquedas ali para a faixa de Gaza. Não era. Era em outro país, não foi agora, foi um tempo atrás, e aquilo estava sendo postado como se fosse de agora. Você vender falsa informação dessa forma, falsa esperança para esse povo, não é algo correto. Não é justo. Não é moral. Não é ético. Mesmo que você ache que aquilo poderia dar esperança, é uma falsa esperança. Mentira não ajuda ninguém. Principalmente quando a vida da pessoa depende daquilo. Então, a gente não pode brincar com essas coisas, né? Só que eu fui lá, eu fui conferir e aí eu parei ali o que eu poderia estar compartilhando e eu avisei no post que eu vi originalmente, falei, olha, essa informação é falsa. Porque é muito... eu quero ver o pessoal da faixa de Gaza ser ajudado. Eu quero ver essa crise humanitária acabar. Eu não gosto de ver pessoas sofrendo. Você pode falar que eu sou coração mole, mas é um nível de sofrimento que eu espero que ninguém aqui no Brasil jamais experimente, na escala que eles estão experimentando lá.
É um completo colapso social e civilizatório lá. Toda a estrutura deles foi para o espaço. A gente tem pessoas doentes, crianças, idosos, passando fome, passando sede, sem medicamento. A coisa é séria. Mas esse é o menos engraçadinho das coisas todas. Só que esse pessoal não quer aprender. Os antivax, eles não querem aprender. Assim como o pessoal da Terra plana, assim como o pessoal criacionista, eles querem viver a fantasia deles. Eles vão rejeitar qualquer coisa que discorde da fantasia deles. É por isso que eles odeiam tanto a ciência. Porque a ciência é verificável. Você vai lá, você verifica e você vê que aquele resultado é real. E se é algo que você não pode ir você mesmo lá e verificar, porque exige algum método, alguma técnica ou algum recurso que você não tem acesso, quando você vai olhar nos artigos científicos, você vai encontrar refutação, você vai encontrar contestação. Não que a maioria das pessoas vá procurar pelo artigo científico quando se trata de alguma coisa de ciência, como no caso das vacinas. Mas quem noticia, quem divulga, tem que ter responsabilidade. Esse é o mínimo. E se for um profissional fazendo a divulgação, essa pessoa deveria ter ética profissional. Não se vender a troco barato. Vender a biografia para algo assim. Enfim, mas por interesses econômicos, políticos, ideológicos, as pessoas fazem isso. Então, eu sempre falo para vocês quando surge esse tipo de situação. Desconfiem. Desconfiem até do que eu estou falando. Eu tento trazer a informação correta para vocês. Eu tento falar de uma forma racional para vocês. Mas eu sou humano também. Eu posso cometer erros. Eu posso me enganar. Né? Eu vou ser honesto com vocês. É o que eu estou sendo agora. Mas somos todos falíveis. E a ciência conta com essa falibilidade, por isso que ela exige tantos crivos para certificar o resultado como correto. Então, vamos ter cuidado, gente. Principalmente quando se referir à saúde, principalmente quando tiver vidas de pessoas envolvidas. Né? É engraçadinho rir do terra tapado, é engraçadinho rir do crentelho de terra jovem, do crentelho de terra velha, enfim. Mas essas coisas têm consequência, porque esse pessoal, eles trazem outras pessoas para esses grupinhos e aí eles se envenenam mutuamente, porque você geralmente quando encontra uma pessoa que caiu numa dessa, ela não caiu numa só, ela caiu em várias. Tem muita intersecção entre esses grupos, antivax, fanatismo religioso, criacionista, extrema-direita. Eu já falei antivax? Acho que já falei, senão fica valendo antivax. Terraplanista e todas essas coisas anti-ciência. O pessoal que é contra a ideia de que o homem foi na Lua, enfim, toda essa palhaçada conspiratória, eles têm muita intersecção entre eles, porque o cara entra numa bolha dessas, aí ele vê a ciência falando que aquilo está errado. Só que ele já aceitou aquela bolha como correta. Então ele não gosta da ciência porque a ciência está falando que ele está errado. E aí ele começa a ver outra pessoa falando que a ciência também está errada. Aí ele passa a concordar com aquela pessoa porque aquela pessoa concorda com ele, porque ambos acham que a ciência está errada. E aí ele adota outra bolha. E assim essas bolhas vão se espalhando. Então mesmo aquela coisa tapada que parece irrelevante, parece não ter consequência nenhuma, tem.
tá? E isso vai envolver ideologia, vai envolver política, vai envolver uma série de coisas que vão ter impacto na vida das pessoas. Isso radicaliza as pessoas, eu não estou brincando. Antes do governo Bolsonaro, a gente não via tiroteio em escola aqui no Brasil. Quantos a gente não viu no governo Bolsonaro? Tudo bem, não chegou em um por mês, como a gente vê nos Estados Unidos, mas a gente teve mais de um por ano. E era batata sempre que pegava a criança lá que entrou armado, o adolescente que entrou armado lá na escola, seja com arma branca ou com arma de fogo, era sempre coisa de extrema direita, era sempre o cara com símbolo daquele partido da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, era sempre aquele tipo de coisa. Era sempre fanatismo religioso, fanatismo político, extremista. Porque tem muita intersecção de todas essas coisas. Vamos lá. Vale lembrar que o slogan do Bolsonaro falava em Deus, né, e tudo mais. Agora eles ainda estão ainda mais religiosos, a extrema-direita, porque eles usam isso para tirar voto dos crédulos, né? Enfim, mas vamos aproveitar esse gancho para falar de mais bolsonarista passando vergonha. Primeiro vamos, antes da gente ver as imagenzinhas ali, vamos à notícia aqui embaixo. 4 bolsonaristas condenadas pelo 8 do 1 fugiram para o país de Trump e o mito Yankee, né, desculpa, o mito Yankee. Desculpa, eu acabei tirando o óculos por algum motivo. Eu não sei porque eu tirei o óculos. Deixa eu colocar ele de volta. Eu acho que eu troquei para colocar algum outro óculos e acabei na hora de tirar o outro óculos não colocando de volta o meu óculos para leitura no monitor. Porque eu tenho problema de vista cansada, eu tô ficando velho, né? Quanto mais você lê durante a sua vida, maior a tendência é você ter vista cansada à medida que você vai ficando mais velho. E aí você precisa de óculos para vista cansada. Foram presas e estão sendo deportadas para o Brasil por imigração ilegal. Haja burrice. Mas sabe o que acontece? Elas se acham americanas, elas se acham superiores, porque elas são mulheres de extrema direita, né? Falam horrores das mulheres de esquerda, mas elas na verdade não são mulheres de verdade, elas são crianças crescidas, mimadas, que não têm maturidade emocional. Quando eu falo de verdade nesse sentido, é de ter maturidade emocional, é de ter maturidade cognitiva. Mas é engraçado ver essas coisas acontecendo. E não é porque são mulheres. Porque vários homens bolsonaristas foram pegos fazendo a mesma coisa. Às vezes nem chegaram a chegar nos Estados Unidos. Né? Tem aquele neto de ditador que está lá, o Figueiredo lá, falando caquinha. Mas muitos foram pegos no meio do caminho aí. A diferença é que o Figueiredo tem dinheiro para se manter lá, para sair do limite do não desejável nos Estados Unidos. Essas aí não. Bom, sendo neto de ditador, né? Certamente a família tem dinheiro bastante
sustentar as desventuras dele. Mas essas coitadas aí, que se achavam americanas, estão sendo deportadas. É engraçado ver esse pessoal com cara de trouxa. Elas eram brasileiras até o candidato delas perder, elas fazerem caca e aí fugirem correndo daqui. Esse pessoal é tão patriota, mas na hora do filho teu não foge à luta, ou nesse caso a filha tua não fugir à luta, eles esquecem essa parte do hino nacional, né? No caso elas. Mas eu falo eles no todo, juntando homens e mulheres. Eles são valentões quando eles estão em número. Mas na hora que a chapa esquenta, os ratos todos correm. Na hora que o navio começa a afundar, todos eles saem pulando do navio. Agora vão passar por julgamento. Se bobear, vai ter um agravante aí pela fuga. E vão puxar alguns aninhos de cana. São idiotas pelo que fizeram no 8 de janeiro. São idiotas por fugirem para um país que não se importa com elas. Muito pelo contrário, um país que despreza elas, porque na visão dos Estados Unidos elas são apenas latinas. E não estou dizendo que todo americano é assim, mas estamos falando da extrema-direita americana. Para a extrema-direita americana, se a sua pele é um pouquinho mais escura, ou se você veio... não estou dizendo que você precisa ser pardo ou negro. Não, não. Qualquer coisinha mais escura do que o pálido deles lá, o que a gente considera pálido, né, o brancão ali, né? Não estou dizendo que eles sejam albinos, mas lá, né, em vários estados tem menos sol do que aqui. Alguns estados ainda pegam bastante sol e tal, mas quando você é um pouquinho de nada mais escurinho, ou quando você fala uma língua diferente do inglês ali, ou tem um sotaque na hora de falar o inglês, eles já torcem o nariz, porque esse povo é racista, é xenofóbico. Para eles, latino, para esse povo, não todo mundo nos Estados Unidos, para a extrema-direita americana, latino serve para limpar a casa deles, latino serve para servir eles em restaurante, para construir as casas deles, para trabalhar nos piores trabalhos, pelos piores salários possíveis, aqueles que nenhum americano quer. É para isso que serve o latino. E agora nem isso, porque eles estão deportando essa força de trabalho que eles tinham e eles vão passar o pão que o diabo amassou por causa disso. Era a plataforma que o Trump usou para se eleger, tarifas e imigração. Foi a plataforma dele. Como as tarifas estão chutando o traseiro da economia americana, todas as decisões do Trump em relação à economia estão acabando com a economia americana. A Coca-Cola se mudou dos Estados Unidos. A Coca-Cola. E não é a única marca, a única empresa americana a deixar os Estados Unidos ou diminuir a produção nos Estados Unidos. A guerra comercial do Trump só dá problema para ele. E a única forma que ele tem de gerar notícia, além disso, que remotamente seria positiva para ele, seria investir nessa coisa de imigração, porque é o que agrada ao povo que votou ele.
Não que agrade todos os americanos, a maioria deles não. Mas para ele manter a base dele lá, para ele manter esse povo cativo, ele precisa agradar esse povo que votou nele. Então ele precisa continuar deportando. Ele precisa manter fazer tudo o que ele puder para manter os mínimos que ele dizia que ele ia manter para limpar os Estados Unidos dos imigrantes criminosos, ilegais que estavam ali. Nós temos estudos mostrando que os imigrantes cometem menos crimes do que o americano nativo lá nos Estados Unidos. Porque o cara que está lá, seja ele legal ou ilegal, ele não quer criar problema, o cara que é imigrante, porque se ele criar problema ele vai ser chutado de lá. Entendeu? A vida dele, que ele construiu lá por anos e anos, vai acabar. Vai ser jogada ao vento. Então, em geral, essas pessoas tendem a se preocupar um pouco mais com isso. Não que não tenha imigrantes que não cometem crimes. Tem, acontece. Mas a proporção é menor do que entre os próprios americanos. A gente tem pesquisa mostrando isso. Não é achismo. Mas, mais uma vez, esse povo não acredita na informação correta. Eles precisam que aquilo que eles acreditam seja verdadeiro. Vamos a essa aqui, que foi sensacional. Eu ria que eu me acabava quando eu vi isso. Eu vou dar um minuto para vocês lerem por vocês mesmos, né? Essa coisa maravilhosa. Agora eu vou ler para vocês. Homem prende anel no órgão genital pela segunda vez e pede ajuda para os bombeiros. Pela segunda vez. Pela segunda vez. O cara já fez isso antes. Já viu que deu caca. Não que qualquer pessoa não fosse saber que iria dar caca, tentar fazer uma coisa dessa. Né? Mas o cara já fez isso, já viu dar caca e fez de novo. Aí, deixa eu ler o resto ali da coisa. Eu não vou entrar nessa matéria porque eu não poderia falar muito disso aqui no YouTube, então a gente vai ficar só nesse resumão aí. Paciente deu entrada na unidade de pronto atendimento, OPA, Quietude, em Praia Grande, Santa Catarina. Segundo a prefeitura, o corpo de bombeiros precisou ser acionado durante o socorro. Porque provavelmente eles precisaram usar alguma ferramenta para cortar o anel. O anel de metal. Não estou fazendo nenhum eufemismo para nenhuma parte do corpo do cara. Mas nesse ponto talvez fosse menos prejudicial para ele tentar colocar ele mesmo dentro do anel dele, né? Seria menos prejudicial para ele. Mas é engraçado. Eu aposto com vocês que esse cara provavelmente é uma pessoa profundamente religiosa. Quando eu falo profundamente religiosa, eu estou falando daquele pessoal que anda com a Bíblia debaixo do braço, anda apontando o dedo para todo mundo, falando que todo mundo está fazendo as coisas erradas, que todo mundo vai para o inferno. E aí, entre quatro paredes, quando ele está sozinho ali, ele vai e faz essa caca pela segunda vez. Sério. Vai se tratar, meu camarada. O que você esperava que fosse acontecer?
Sério, gente. E não quero falar nada sobre as questões físicas desse sujeito, mas eu olho para os meus dedos, sabe? E eu fico pensando, qualquer anel que eu coloque nos meus dedos não chegaria nem perto, mesmo em situação de descanso, de eu conseguir fazer uma coisa dessa. Não que eu tenha qualquer desejo de me colocar numa situação dessa, mas fisicamente eu é visível que não rola. Quão diminuto o cara precisa ser para ele achar que uma coisa dessa ia acabar bem, né? É um caso de bananinha. Sério, gente. Mesmo que você fosse falar, não, vou ainda usar porque tem anel que vai no dedão, né? Tem algumas pessoas que usam anel no dedão. Mesmo que fosse esse o caso, fisicamente não é possível. E eu não estou achando que eu sou nenhum ator de porneca, nenhuma criatura com uma terceira perna. Eu não estou dizendo que eu sou nada nesse sentido super avantajado aí. Eu me garanto. Mas sabe, fisicamente, você olha, você fala, não rola nem descanso. Né? E quando sai da situação de descanso, quando entra em situação de bater continência, né? de alerta, as coisas se expandem. Né? Então, o que passou pela cabeça desse cidadão, gente? E pela segunda vez. Minha nossa, cara, é a segunda vez que você precisou procurar ajuda. O que eu vi dessa matéria não fala em quem ele votou, não fala da religião desse cara, mas eu sou capaz de fazer aposta com vocês. Que se a gente for ver, o cara é conservador, reacionário, da família tradicional cristã brasileira e provavelmente voltou em fascista. Que é sério, gente. Quando a gente vê esse povo da extrema-direita, você em geral vê algum tipo de frustração neles. Teve alguma coisa que deu muito errado na vida deles e eles não conseguem deixar para trás, eles não conseguem superar. Seja uma questão com identidade ou orientação sexual deles, seja uma questão de não conseguir se ver como fisicamente adequado de alguma forma, comparável a outros adultos, né? E adultas, seja porque a pessoa se sente incapaz ou ela se imagina incapaz de satisfazer uma companheira, um companheiro, né? Motivos diversos, mas ou às vezes é uma questão econômica, a pessoa teve algum projeto dela que não deu certo, profissional também, enfim, sempre quando você olha tem algum passado negro. Quanto mais a pessoa vomita ódio, quanto mais a pessoa vomita a caquinha, mais negro é o passado. Eu tinha uma colega, isso
mais de 20 anos, colega de profissão, cristã, ela, que ela sempre falava, quanto mais crente é a pessoa, né, quanto mais fanática a pessoa é, quanto mais ela fica o tempo todo falando em Deus e apontando o dedo para os outros, mais negro é o passado dela, mais ela tem o que esconder. E é o que eu sempre vi também. Enfim, a pessoa precisa fazer essas coisas porque do contrário a frustração fica ecoando na cabeça dela, aquilo que incomoda ela fica ecoando na cabeça dela, então ela precisa fazer barulho, ela precisa ficar fazendo caca quando está em público. E aí, quando ela está em particular, quando ela acha que não vai ter nenhuma consequência para ela daquilo, aí a pessoa vai e faz uma caca dessa. De tentar colocar um anel nas partes privadas, ou de enfiar alguma coisa nas partes privadas, né? O que me volta a uma questão do outro vídeo que eu falei com vocês, da questão dos Baby Reborn, aquelas bonecas, né? Super realísticas e tal. Aliás, é super realista, né? Eu acabei misturando inglês e português por algum motivo. Acho que é por causa do Baby Reborn que estava na cabeça. Para deixar a minha posição com relação a isso clara, é a mesma posição com relação a qualquer outra coisa. O que você faz, se não causa prejuízo a ninguém, incluindo a você mesmo, eu não me incomodo. Se você é adulto ou adulta e você não está causando nem mal a outras pessoas, nem a si mesmo, vive a tua vida. Mas as pessoas, elas sempre ou causam mal a elas mesmas ou causam mal a outros, né? Esse sujeito, pelo menos, ele causou mal só a si mesmo. Sabe, vai procurar ajuda para se aceitar. Vai ser feliz. Seja que frustração for essa aí, sabe? Você não precisa viver sofrendo com essas coisas. Vai procurar ajuda. Vai viver uma vida feliz, a gente só tem uma vida. Enfim, a gente termina nessa nota sensacional do cara que tentou colocar o Bilal dele, passar o Bilal dele por um anel. Sério, gente. Eu não me acho o performer adulto, né, nessas proporções fantásticas de terceira perna. Mas, sério, é só você olhar para sua mão e você olhar entre as pernas que você vai ver uma diferença de tamanho, né? Mesmo em repouso. Sério, gente. E caso você seja da metade da população que não é equipada com esse tipo de coisa, você já teve provavelmente contato com esse tipo de coisa. Você sabe que tem uma diferença no tamanho, né? Então, sério, isso nunca vai acabar bem. Mas enfim, as pessoas fazem coisas doidas por aí, tem muita gente doida por aí. É isso aí, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu encerro por aqui com o meu Vida Longa e Próspera.